Durante a Segunda Guerra Mundial, 2 bombas nucleares foram usadas em combate pelos Estados Unidos contra o Japão, marcando a primeira e única vez que armas nucleares foram empregadas em guerra. Esses eventos ocorreram em agosto de 1945 e tiveram um impacto devastador, contribuindo para o fim da guerra. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Ative também o sino de notificações. Vamos saber mais dos estragos que essas bombas causaram. 1. Little Boy. A primeira bomba, chamada Little Boy, foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Era uma bomba de urânio e funcionava com base no princípio da fissão nuclear, onde núcleos de urânio-235 eram forçados a se dividir após serem atingidos por nêutrons, liberando uma quantidade enorme de energia e mais nêutrons, causando uma reação em cadeia. A bomba explodiu com uma força de aproximadamente 15 quilotons de TNT, causando destruição massiva. Estima-se que entre 70 mil e 135 mil pessoas morreram em Hiroshima, seja instantaneamente ou nos meses seguintes, como resultado da explosão e de seus efeitos residuais, como radiação e queimaduras. 2. Fat Man. A segunda bomba, conhecida como Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Esta bomba usava plutônio como seu material físsil e também operava por fissão nuclear. O design era diferente do de Little Boy, usando um núcleo de plutônio cercado por explosivos convencionais que, quando detonados, comprimiam o plutônio a uma densidade supercrítica, desencadeando a reação em cadeia. Fat Man tinha uma potência de cerca de 21 quilotons de TNT. A explosão resultou na morte de aproximadamente 40 mil pessoas imediatamente, com o total chegando a cerca de 70 mil mortos devido aos efeitos da radiação e outras lesões até o final de 1945. O uso dessas armas trouxe consequências imediatas e de longo prazo, desencadeando debates éticos e políticos sobre o uso e a proliferação de armas nucleares. A devastação observada em Hiroshima e Nagasaki também desempenhou um papel central nas discussões sobre desarmamento nuclear nas décadas seguintes. Após os bombardeios atômicos de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki em 9 de agosto de 1945, ambas as cidades enfrentaram um cenário de devastação quase total e desafios monumentais para sua reconstrução e recuperação. Hiroshima. A explosão da bomba atômica em Hiroshima resultou na destruição imediata de cerca de 90% da cidade. O impacto da bomba gerou um incêndio que consumiu praticamente tudo em um raio de cerca de 1,6 km do ponto de detonação. Após a guerra, Hiroshima enfrentou um longo processo de reconstrução. A cidade foi praticamente reconstruída do zero, com novas infraestruturas e um planejamento urbano que priorizou ruas mais largas e espaços abertos para evitar o efeito devastador de futuros desastres. No centro da cidade foi estabelecido o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, que inclui o Museu Memorial da Paz de Hiroshima, dedicado a documentar os eventos do bombardeio e promover a mensagem de paz e abolição das armas nucleares. A cúpula da bomba atômica, uma das poucas estruturas que restaram de pé, foi preservada como um patrimônio mundial da Unesco e serve como um poderoso lembrete dos horrores da guerra nuclear. Nagasaki. Nagasaki, sendo um dos principais portos do Japão e um centro industrial na época, também sofreu uma destruição extrema, com cerca de 40% da cidade destruída instantaneamente. A reconstrução de Nagasaki também foi árdua, especialmente porque a cidade era menos plana que Hiroshima, apresentando um terreno mais irregular, o que complicava os esforços de reconstrução. Assim como Hiroshima, Nagasaki transformou a área atingida pela bomba em um local de memória e reflexão. O Parque da Paz e o Museu da Bomba Atômica de Nagasaki foram estabelecidos para educar as gerações futuras sobre as consequências do bombardeio e para advogar pela paz e pelo desarmamento nuclear. Ambas as cidades se transformaram em símbolos de paz e resiliência, dedicando-se à educação sobre os perigos das armas nucleares e trabalhando ativamente pelo desarmamento nuclear.
O renascimento de Hiroshima e Nagasaki é frequentemente citado como um testemunho da capacidade humana de recuperação e reconstrução após uma catástrofe. Impacto imediato na Segunda Guerra Mundial. A destruição massiva e as altíssimas baixas civis causadas pelas duas bombas atômicas foram um choque para o Japão e para o mundo. No contexto da guerra, esses ataques precipitaram a rendição do Japão. Em 15 de agosto de 1945, apenas dias após o bombardeio de Nagasaki, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão, embora o anúncio oficial tenha ocorrido em 2 de setembro de 1945, com a assinatura formal da rendição a bordo do USS Missouri. Este evento efetivamente encerrou a Segunda Guerra Mundial. Efeitos políticos e estratégicos. A demonstração do poder destrutivo das armas nucleares alterou fundamentalmente a natureza da guerra e da diplomacia internacional. O uso das bombas posicionou os Estados Unidos como uma superpotência dominante no cenário pós-guerra, dando início à era nuclear e à corrida armamentista, especialmente entre os Estados Unidos e a União Soviética, catalisando o início da Guerra Fria. Aspectos éticos e humanitários. O bombardeio atômico também levantou questões profundas sobre a ética do uso de armas nucleares contra populações civis, um debate que persiste até hoje. As horríveis consequências humanitárias dos ataques, incluindo mortes imediatas, traumas de longo prazo, doenças causadas pela radiação e defeitos de nascença intergeracionais, destacaram o custo humano da guerra nuclear. Impulso para o controle de armas nucleares. A consciência das consequências devastadoras das armas nucleares gerou esforços internacionais para controlar a proliferação dessas armas. Instituições como as Nações Unidas foram fortalecidas em seus esforços para promover a paz e a segurança internacionais, e tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, foram estabelecidos nas décadas seguintes para tentar limitar a disseminação de armas nucleares. Portanto, o impacto do uso de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki foi vasto e multifacetado, redefinindo tanto o curso imediato da história quanto as normas internacionais no longo prazo. Depois dos bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial chegou ao seu fim no Teatro do Pacífico. O Japão se rendeu incondicionalmente poucos dias após o segundo ataque nuclear, o que levou ao fim da guerra de forma efetiva. Aqui estão os eventos-chave que marcaram o encerramento do conflito. 1. Rendição do Japão. Em 15 de agosto de 1945, após os ataques nucleares e a declaração de guerra da União Soviética ao Japão, o imperador Hirohito anunciou no rádio a rendição do Japão. Este anúncio é conhecido como o Discurso de Rendição do Imperador, onde ele citou a devastadora potência das novas e mais cruéis bombas, como razão para a rendição, embora a ameaça soviética também tenha desempenhado um papel significativo. Do assinatura dos documentos de rendição. A formalização da rendição ocorreu em 2 de setembro de 1945, com a assinatura dos documentos de rendição a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio. Este evento é frequentemente considerado como o fim oficial da Segunda Guerra Mundial. 3. Impacto global. A rendição do Japão não apenas encerrou a guerra no Pacífico, mas também marcou o fim da Segunda Guerra Mundial como um todo, que havia começado em 1939. O fim da guerra inaugurou uma nova ordem mundial, marcada pela ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências e o início da Guerra Fria. O uso das armas nucleares e a subsequente rendição do Japão foram momentos cruciais na história mundial, não só terminando um dos conflitos mais devastadores já vistos, mas também introduzindo uma nova era na geopolítica e na tecnologia militar, cujas implicações são discutidas e sentidas até hoje.